Olá, meus amigos da HIT, Rede Internacional de TV, e também da programação do HIT Notícias. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Análise Direta e é um prazer contar novamente com a sua presença. Você já pensou em mudar suas crenças? Um dos maiores presentes que podemos ter na vida é saber que podemos mudar as nossas crenças, principalmente aquelas que foram inúteis e permaneceram inalteráveis dentro de nós durante muitos anos. Nós temos certas crenças que nos incapacitam, prejudicam e atrapalham o bom desenvolvimento da vida. Hoje o assunto que nós vamos falar é sobre em que você acredita. A minha convidada é a Master Coach e autora de um livro sobre o assunto que vem esclarecer aqui a forma como aquilo que nós falamos, pensamos e acreditamos influencia todo o nosso organismo e também, consequentemente, o nosso desenvolvimento. Bibiana Teodori, coach, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. É uma grande honra estar aqui. É um prazer para nós também. Explica um pouquinho para quem está em casa o que significa isso, né? Da pessoa acreditar em coisas erradas, né? Que você chama de crenças limitantes, é isso? Sim. Na realidade, todos nós acreditamos em algo. É importantíssimo acreditar em algo, que isso tem a ver também com o nosso sentido, o sentido que nós damos à vida. Então, em que acreditamos? É importante, é uma pergunta fundamental. Em que acreditamos? Né? Nós somos frutos do meio. Então, é importante saber o que nós pensamos todos os dias e a cada momento. As crenças são regras, são afirmações que nós temos e criamos todos os dias ao longo da nossa vida. Às vezes a gente não pensa o que são crenças e aonde pode levar crenças limitantes. Então, por exemplo, tem pessoas que pensam todos os dias: não sou bom o suficiente, nasci para sofrer, a vida é uma tragédia, a vida é uma luta. São crenças extremamente limitantes. E se a gente for ver a história dessa pessoa, talvez tenha tido uma história de uma família que tenha tido problemas, ou que tenha tido pais que não apoiaram emocionalmente, que não acreditaram nela. Então, quais foram os pensamentos dos pais? O que os pais diziam? É importante pensar sobre isso, porque já que somos fruto do meio, da nossa família, do lugar onde a gente trabalha, da sociedade, de um contexto, então saber entender quais são os pensamentos é importante para entender quais são as nossas crenças, em que acreditamos. E quando a gente crê nessas coisas, né, que na verdade são negativas, por exemplo, é preciso trabalhar muito duro para ser rico. Sim. Né? É uma frase que a gente separou aqui. Se a pessoa pensa assim, vai ser assim a vida dela, é isso? Sim, na realidade, os pensamentos criam a nossa realidade. É claro que se todo dia aquela pessoa vai sair de casa pensando aquela coisa, o dinheiro, eu nasci para ter pouco dinheiro, ou não sou bom o suficiente, ou falando dessa crença, precisa trabalhar muito, e claro que a pessoa vai ver só aquilo. E na realidade o que acontece é que isso se torna uma verdade, é verdade. Então todo dia pensando a mesma coisa, aquilo se torna uma realidade, verdade para a pessoa, é a verdade dele ou dela. E todas as coisas que ele vai fazer têm a ver com essa verdade. Então já que pensa, é difícil, é desafiador, ter dinheiro, é uma luta. E a vida, realmente, se for ver, vai ser uma luta. Agora, é muito diferente dizer: eu nasci para brilhar. A emoção que está ligada a isso é diferente. Então, a crença, na realidade, é o quê? É um pensamento ligado, é uma situação externa ligada a um pensamento, a uma emoção. E para a pessoa pensar naquela situação, naquela crença, com certeza deve ter passado alguma situação negativa. Por exemplo, um fracasso econômico. Então eu não sou digno de ter dinheiro, a vida é difícil. Mas é claro que aquele acontecimento aconteceu porque ou porque tomou decisões que não eram para ter sido tomadas, ou porque
fez escolhas diferentes ou erradas, mas isso não significa que aquela pessoa não tenha direito a ter dinheiro como todos, né? Então, as crenças limitantes têm a ver com o quê? Com medo, com emoções, frustrações. Então, por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro. A vida é uma tragédia, a vida é uma luta. E coloca esse pensamento, é instalado, é como um chip, sabe, no computador. É como se fosse um programa. Então, é um crítico, um sabotador interno. Eu sempre falo assim, que é um sabotador interno. Então, todo dia sai com esse pensamento. A vida é difícil, a vida é dura. Então quer dizer que se a pessoa pensa isso, né, que a vida é uma luta, tudo vai ser difícil para ela, assim? Sim. Tudo vai ser uma luta na vida dela. Sim, porque aquilo se torna uma realidade, é a verdade daquela pessoa. Então, uma crença limitante é algo, uma afirmação, uma regra que limita tudo que ela quiser obter ou conseguir. Então, imagina caminhar com um crítico. Já pensou? Você já pensou num amigo, aquele amigo crítico que às vezes faz companhia? Então, assim, uma crença limitante é algo parecido. É como se fosse aquele amigo que está sempre ali, aquela vozinha. Do contra. Ah, do contra. Não, imagina, mas você não vai dar certo, não vai lá, não, porque hoje não vai ser assim. Ah, não, mas o trânsito hoje está horrível. A vida é difícil, a vida é uma luta, não sou bom o suficiente, eu sou jovem demais, sou velho, não dá certo, porque sou velho. Relacionamento, não, imagina, eu já sou velha demais. Então, são aquelas vozinhas que se repetem. Eu chamo de sabotadores ou extintores, né? Então, quer obter algo, conseguir algo, mas a vozinha está sempre ali. Então, é um crítico interno. Às vezes, são realmente tão limitantes e tão fortes, tão negativas, que se torna o nosso crítico interno um grande sabotador. Realmente. E ao contrário disso, as frases positivas também influenciam de forma positiva na nossa vida? Sim, com certeza. Então, é importante conhecer e pensar quais são os nossos pensamentos. São pensamentos negativos ou positivos? Por exemplo, essas frases que a gente falou, né? A vida é difícil, a vida é uma luta. Como é que eu poderia transformá-la numa frase, uma crença fortalecedora, uma crença positiva? A vida é maravilhosa, eu nasci para brilhar, eu já repeti essa frase, porque realmente é difícil a gente pensar que nós nascemos para brilhar ou para fazer a diferença, ou para ser excelentes. Ninguém pensa, eu nasci para brilhar ou para ser diferente. Não, é tudo igual. Parece que a gente chega numa caixinha, todos iguais e com todos os mesmos problemas. Outra coisa é que o que acontece é que parece que as pessoas estão gostando muito de tudo que é negativo e de problemas, né? A mídia é muito sensacionalista, a vida é corriqueira, então o trânsito, todas as coisas que nós enfrentamos realmente são desafiadoras. Não é que não exista dor ou não existem as emoções negativas. Não é que a gente vai fugir delas, às vezes tem e a gente entra nas emoções negativas, mas como nós conseguimos transformá-las logo e não entrar nessa situação e nessa emoção negativa. Então, como transformar a crença? Então, por exemplo, sobre dinheiro. A vida é fantástica, eu estou no lugar certo, no trabalho que eu gosto, que eu amo. É bem melhor pensar assim, né? Dinheiro é bom. Dinheiro é ótimo, é bom. Eu gosto de ser próspero. Eu amo a prosperidade, porque assim posso ajudar também outras pessoas a se tornarem prósperas. É muito diferente de pensar dinheiro é para poucos. O dinheiro é para todos. Quem falou que dinheiro é para poucos? Então, assim, é importante entender quais são os nossos pensamentos. Então, a primeira coisa é autoconhecimento, se conhecer. Quais são os pensamentos que a gente tem logo que acorda? Não sou bom o suficiente, mas não, o meu corpo não está legal, tá bom, mas isso te ajuda a pensar assim? Não, então... Não ajuda nada. Não ajuda nada. Então, o que como transformar essa frase? Tá bom, nesse momento, não estou me sentindo
tão bem fisicamente, mas eu vou ficar. Já é diferente, muda. Muda um pouco, Muda né? um pouco. Muda mais se a gente se aceitar e pensar, né? Não, estou feliz comigo como eu sou, não seria melhor? Seria pensar muito, assim, né? seria muito melhor. Então, assim, transformar logo de cara que esse pensamento vem e transformá-lo em algo positivo. É mudar a frase. Né? Então, isso tem a ver com a nossa aptidão mental. O que é aptidão mental? Realmente ter pensamentos positivos. E não é que a gente nasce sabendo fazer isso, mas ter um controle sobre a nossa mente. Né? Não são os pensamentos que mandam a gente, mas somos nós que mandamos os pensamentos. Só que no dia a dia a gente não percebe isso. Né? Estamos sempre presos de tantas coisas, de cobranças, e às vezes é difícil, mas é ter controle realmente, prestar atenção. E principalmente para pessoas que tiveram pais que lutaram muito, por exemplo. É o meu exemplo. Sim. Eu cresci vendo minha mãe, meu pai, escutando eles falarem, enquanto eles batalharam, assim, lutaram muito para ter alguma coisa, Sim. entendeu? Porque os dois começaram assim, eles eram pobres, meu pai, minha mãe, quando eram novos. A pessoa que tem pais assim que lutaram muito, tem essa tendência a pensar que a vida é uma luta, que a vida é difícil, que precisa batalhar muito para chegar lá? Eu acredito que sim, mesmo porque eu também tenho uma história muito parecida, venho de uma família também com várias situações de todos os tipos, desafiadoras, né? E nós somos 5 filhos, então eu posso perceber a diferença. Claro que foi uma ressignificação constante de crenças limitantes, né? Então, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, então sobre o amor, o afeto, autoestima. É claro que a gente escutando todo dia, não, mas você não pode fazer isso, não vai dar certo, a gente não tem dinheiro, você vai frequentar só amigos iguais a você. É claro que a gente cresce com essas crenças e vai escutando sempre essas palavras e frases. E mesmo quando, assim, outros tipos de família, a gente vê... Eu tenho uma memória, assim, de lembrar de coisas da infância, não só os meus pais, não só os seus, eu acho que a maioria fala para o filho assim, não, você tem que estudar, porque tem que batalhar muito para ter seu dinheiro, ter seu lugar no mercado, né, de trabalho, que já é um pensamento que já está embutido um pouco, acho que não sei se é só no brasileiro ou se as pessoas de fora também. Eu vou fazer uma pequena pausa no programa, a gente volta falando sobre isso no próximo bloco, ok? Então não saia daí, gente, daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Até já! Voltamos com o programa Análise Direta. Hoje a minha convidada é Bibiana Teodori, que é coach, e nós estamos falando sobre crenças limitantes. Sim. A gente encerrou o primeiro bloco, né? Eu falando de pais que geralmente falam para a criança, não, tem que estudar muito, você tem que batalhar, estudar muito para se dar bem na vida, porque não é fácil, sim. Essas coisas assim. Influenciam negativamente no pensamento da pessoa? Influenciam, com certeza. Influenciam porque crescem escutando aquilo. Né? E então, pensando naquilo. E às vezes, imagina uma criança que cresce escutando sempre as mesmas coisas, ou pais que não apoiam porque falam, você não conseguiu isso, então você não merece o meu amor. Tem várias frases que eles escutam, que as crianças escutam. E emoções que são ligadas a essas frases. Então, são as emoções ligadas às frases, os pensamentos que geram as crenças limitantes. Né? Então, com certeza, durante a vida, o caminho, eles vão reprogramar essas frases, essas crenças. E a gente nem percebe, né? Acho que a pessoa acaba ficando com esse pensamento e não percebe ao longo da vida, né? Aí a vida acaba sendo difícil para ele mesmo. Sim, mas mesmo nas coisas mais práticas, que pode ser o trabalho, pessoas super bem-sucedidas, ou
pode crer que não sou bom na frente de público, não falo muito bem, vivo estressado, então não consigo lidar com uma reunião no trabalho. As crenças limitantes podem ser bilhões, nós temos bilhões de pensamentos. Então, sempre analisar as frases, como é que são e como é que surgem. A gente não percebe porque vem lá de dentro, no nosso subconsciente. Mas é bom pensar antes de falar. Sim. Ou mesmo, né, mudar até o nosso pensamento, né? Com certeza. Você como coach, né? Você atua como Sim. coach, de que forma você detecta esse tipo de pensamento nas pessoas que você atende? Um coach faz perguntas, perguntas muito abertas. Então, através das perguntas, é claro que vou conseguir entender qual que é o mundo, o mapa daquela pessoa, como que ela pensa. E a partir do momento que tem um primeiro momento de autoconhecimento. Então, um coach leva sempre a pessoa a se conhecer. E através das perguntas, isso é detectado. Então, tem um crítico interno, tem realmente aquela vozinha que está lá e está criticando toda hora. Não sou, essa frase que não sou bom o suficiente é a mais comum. Ou realmente, não sei fazer uma apresentação, não consigo lidar com o público. Às vezes, não me dou bem na equipe porque as pessoas, né, podem achá-lo de uma forma ou outra, estressado, que não atua muito bem ou que não é muito simpático. Então, são pensamentos. Aí eu levo sempre a pessoa a pensar. E como você faz para fazer a pessoa sair daquela zona de conforto dela, né, dos pensamentos limitantes e mudar de pensamento? Na realidade, essa pergunta é fantástica. É real o que você está pensando? Quem pensa assim? Tem alguém que do seu grupo pode te dar um feedback diferente? Essa crença ou esse pensamento te ajuda no dia a dia? E a pessoa realmente começa a pensar, me ajuda a pensar. Uma pessoa, não sou bom o suficiente, eu acredito Só que atrapalha, não. né? Então, é um exemplo sempre que eu faço. Uma pessoa que está indo para fazer uma entrevista de trabalho, pensando, não sou bom o suficiente, acho que vai ser difícil conseguir o emprego. Realmente. E às vezes está ligado muito também ao merecimento. As pessoas não se sentem merecedoras. Não me sinto merecedora disso. Então, se a vozinha interna lá é não me sinto merecedora, como é que vai realmente conseguir alcançar objetivos e metas? Verdade. Então, a sessão de crenças é sempre essa. Em que você acredita? Quais são os seus sonhos? Às vezes as pessoas falam, não tenho sonhos. Mas como não tenho sonhos? Não, é assim, não tenho sonhos. Mas em que você acredita? É importante entender isso. Então, um coach leva sempre as pessoas realmente a pensar sobre a vida, quais são as crenças. E as crenças, elas patuam os nossos valores, nossas atitudes e os comportamentos. Então, a gente realmente vê quais são as nossas crenças através dos nossos comportamentos, não através do que a gente diz, né, mas como atua. Então, através da atuação, que seja no trabalho, na vida, no relacionamento, na família, a gente entende quais são as crenças da pessoa. Então, um coach depois leva as pessoas realmente a sair da zona de conforto e a ressignificar aquilo. Né? E dá muito trabalho fazer isso? Você demora muito para fazer a pessoa mudar o pensamento? Depende da pessoa. Depende da pessoa, depende de quais são as crenças, né? Depende do comprometimento também da pessoa, de querer realmente mudar. Você atende vários tipos de pessoas, né, de profissionais. Você acha que tipo de profissional que tem a maior dificuldade para mudar o pensamento? O que é líder, o que é liderado, o que está mais lá em cima, o outro que é um pouco mais... Eu acho que não faria uma generalização. Eu acredito que todos nós temos crenças, que a gente não percebe, né? Mas todos nós temos algumas crenças limitantes. Mesmo um coach tem as suas crenças limitantes e todos os dias está ressignificando, né? Eu acho que isso é aprendizado, é querer se melhorar sempre.
Então, a partir do momento que a gente define quais são os nossos sonhos, em que acreditamos, só que dependendo das nossas crenças limitantes, os nossos sonhos também, às vezes, são bem pequenininhos, né? A gente não consegue nem sonhar, às vezes. Então, por exemplo, uma pergunta que eu sempre faço para elevar o pensamento e eliminar essas crenças limitantes é: se tivesse uma lâmpada de Aladim, o que se perguntaria para ele, né? Qual seria um sonho? Qual seria o seu pedido, né? Isso. A gente não é acostumada a sonhar justamente pelas crenças limitantes. E quanto mais alto a gente sonha, mais a gente consegue? Sim, você acha? sim. Eu vejo, e sempre também faço esses exemplos, tem pessoas que acreditaram mesmo sem grandes recursos, né? Então, uma pergunta desafiadora é: se continua fazendo o que você está fazendo, acreditando no que você acredita, você vai conseguir realizar o seu sonho? Ah, não vou conseguir. Mas se você olhar pessoas que têm grandes problemas, que podem ser físicos ou de outras formas, e que conseguiram, o que eles fizeram de diferente? Aí, eles acreditaram. Acho que tiveram esperança, né? Talvez. Então, se a gente pegar pessoas, Walt Disney, né, ele sempre acreditou em sonhos. Ele realizou realmente grandes sonhos porque ele acreditou naquilo. Então, eu sempre falo também que tudo que nós acreditamos acontece. É importante Muito saber legal o que a gente escreve, o que nós pedimos, porque aquilo se torna a nossa realidade. Muito interessante isso. Muitas pessoas que são famosas, eu já ouvi falando isso. Para a gente acreditar realmente nos nossos sonhos, para a gente pensar no que a gente quer e acreditar que aquilo vai acontecer, não é? Sim. Eu vejo bastante isso na TV. Acreditar. Eu acho que acreditar é a palavra-chave. E ver o que realmente nós estamos pensando, né? Você escreveu um livro, né, sobre esse assunto. Fala um pouquinho para nós, né? Sim, sobre ele. Eu sou coautora de um livro, Coaching na Prática. Na realidade, fala de crenças, tem várias ferramentas que podem ajudar as pessoas a se desenvolver, a melhorar, a desenvolver novas habilidades, sair da zona de conforto. Junto com outros autores, realmente, né, é um livro bem interessante. E você, por que você resolveu escrever? Você teve essa ideia a partir de alguém que você atendeu? Na realidade, exemplo de vida, sim, um pouco pensando na minha vida pessoal, é uma vida de ressignificações. Como a gente estava falando antes, venho de uma família com várias situações desafiadoras e vários problemas. Então, aprendi a focar nas soluções e é legal compartilhar as nossas experiências com as pessoas. Eu acredito que nesse momento que a gente está vivendo é importante compartilhar, né? E tudo vira um aprendizado para a gente, mas também para os outros, né? Você pode dar um exemplozinho da sua vida pessoal? Claro, assim, naquilo que você puder falar ou quiser falar. Para quem está em casa saber quais foram as dificuldades, né, pelas quais você passou e como você fez para mudar o seu pensamento e torná-lo positivo. Bom, uma frase que eu sempre escutava da minha mãe era que a vida de um homem é muito mais fácil que de uma mulher. Agora, sobre isso a gente poderia falar horas e horas. É claro que a vida de uma mulher é cheia de tarefas, mas não é. Eu acredito que não é porque a mulher seja mulher que a vida é um sofrimento ou uma constante luta, né? Então, para ressignificar isso, realmente foram anos e anos de crenças fortalecedoras. Então, mudar essa frase. Então, o que me levou a escrever o livro, o que me levou a falar um pouco mais de mim? Uma vida de uma pessoa, uma quarta de 5 filhos, nascida em uma família onde faltou dinheiro, recursos, onde os relacionamentos também não eram muito bem entendidos, onde se falava de amor, mas ninguém sabia o que fosse o amor, o que era o amor. E então, uma criança que não foi muito bem amparada ou apoiada. E então isso me levou também
né, depois que me tornei coach, a querer contribuir com as pessoas. Cada minha ressignificação, eu acho que é um grande aprendizado e, né, já que toda vez é uma melhoria constante, e eu vejo que a vida é fantástica e que é só contribuir com os outros para passar um pouquinho da experiência para os outros, porque se eu conseguir também, várias pessoas podem aprender com a minha história. E você fazendo o bem também vem o bem de volta, né? Sim, isso também é a lei da causa e efeito. Isso. Né? E também eu acho que quanto mais nós contribuímos, também quanto mais temos de volta. Mesmo porque a experiência também do outro se torna também um aprendizado para mim. Então isso também no dia a dia com os clientes, quando se fala de crenças, a história de uma pessoa também é um aprendizado também para mim, porque é uma troca. Então isso é fantástico. Muito legal isso, muito legal essa história, tudo. As pessoas que você trabalha, tudo, elas costumam te perguntar também como foi a sua história? E outra pergunta, você resolveu ser coach por causa disso? Eu acredito que desde sempre, desde pequena, eu acho que isso era muito forte em mim, querer fazer a diferença e querer mudar a minha história, querer mudar a história da minha família. Então acho que antes nós falamos, né, filhos que nascem na mesma família, então tem a mesma história. Então sou a quarta de 5 filhos, é claro que com um grande sonho. Eu sempre fui uma grande sonhadora, desde pequena. Que legal. Então sempre sonhei em poder e querer mudar a história da minha família e a minha. Os meus irmãos tem uma outra história, mas eles escolheram ter aquelas histórias e não mudarem muito. Então, eu acho que tudo depende realmente dos nossos sonhos, em que acreditamos e ser coach, realmente, isso é a minha missão de vida. Eu amo o meu trabalho, mesmo porque todo dia é uma melhoria contínua, todo dia é uma grande troca. E tem a ver com o legado, né? Isso também eu acho que quando a gente pensa em mudar crenças limitantes em crenças fortalecedoras, o que pode motivar muito em que você acredita, no sentido, qual que é o legado que você quer deixar, né? Eu sempre falo para os clientes, que legado você quer deixar, qual história você quer que as pessoas contem de você. Eu acho que isso é uma coisa que motiva muito a gente, porque se a gente não pensar no nosso legado, na nossa história, a gente às vezes vive a vida assim, né? Deixa a vida te levar, que levo eu, vai deixando, vai deixando, levar, como música. Para onde a vida quiser levar. Isso, então, e às vezes vive num piloto automático, e não é dono da própria vida. E é importante definir isso, então qual é o legado, porque isso motiva muito as pessoas se sentem realmente, tá bom, então posso mudar a minha história, então não é porque eu tenho essas crenças e que acreditei sempre nisso que eu vou ficar com elas, então todos os dias podemos modificá-las, pensando de escrever um novo livro, no sentido, sim, uma nova história. E é importante também pensar que podemos melhorar sempre, como quando a gente vai para a academia, o músculo vai fortalecendo, né? Então, exercício físico vai deixando o músculo mais forte. Então, assim também, é aprendizado e todos os dias nós podemos melhorar para nos tornar melhores. Deixar o nosso cérebro mais positivo. Positivo, então ter essa aptidão mental mesmo. Bom, eu vou fazer mais uma pausa no programa, vou chamar um intervalo, mas você que está em casa não saia daí, que nós ainda voltamos para o terceiro bloco, falando um pouquinho mais sobre crenças limitantes. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta, estamos transmitindo para o Brasil e mais 55 países e hoje o título, né, do tema que nós estamos tratando é crenças limitantes, né? O que limita a pessoa de ir para frente, de levar a sua vida para frente, né? E a minha convidada Bibiane Teodori, que é coach. Bibiana, no amor, quais são esses pensamentos? A gente falou muito de trabalho, né? Mas também existem esses pensamentos limitantes no amor?
Existem. A pessoa pensa, ninguém me ama, não nasci para ter um relacionamento bom, sou jovem demais, ou sou velho, sou velha. Mas para quem? Isso é real? Então, ninguém me ama. A pessoa que acredita que ninguém a ama, é claro que vai ter vários desafios para encontrar realmente alguém que ame. Então, eu acho que importante a verdade é, eu me amo muito, né? Então, acreditando nisso, atraímos também pessoas que nos amam. E acreditar e saber o que a gente também quer sobre isso, sobre relacionamento. Às vezes a gente tem metas no trabalho, na carreira, mas não tem metas sobre um relacionamento. As pessoas não sabem o que querem. É importante saber o que se quer também no relacionamento. Que tipo de homem, que tipo de mulher, quais qualidades. Se a gente importante focar nisso. É importante também saber o que quer se atrair, né? Como você quer que seja a Quais pessoa... qualidades, uma pessoa que gosta de viagem, que tenha não sei quantos anos. É um quadro dos sonhos que a gente faz no relacionamento também. E eu ouvi falar já li num livro sobre isso, que quanto mais detalhista a gente for em relação à pessoa que a gente quer encontrar, melhor, né? Sim. Mais vai combinar com a gente a pessoa que a gente vai encontrar, não é isso? Mesmo porque a gente vai, por exemplo, quando a gente quer um carro, a gente determina, quero comprar um carro branco com 5 portas, e aí ele vem com uma ficha técnica. Agora, não é que eu falo que vai fazer uma ficha técnica de uma pessoa, mas é importante saber que tipo de pessoa quero atrair, com quais qualidades, com quais hobbies, pessoa criativa, não criativa. Isso é crença também, tem a ver com crenças, em que acredito. Se eu acredito que eu sou merecedor, merecedora, e tenho realmente os pensamentos claros do que eu quero, tanto no trabalho, na vida amorosa, afetiva, e aí consigo atrair também aquilo que quero, né? Já que os pensamentos se tornam verdade, então é importante saber bem e ter as ideias claras. Nesse livro que eu li, nesse mesmo livro que eu te falei, está dizendo assim que existe um catálogo da vida. Então, assim, que você está pensando, né? Como você queria, como você gostaria que fosse o seu companheiro. E que quanto mais detalhes, melhor, como se fosse um catálogo. É assim que funciona? Eu estou escolhendo como eu quero que seja um parceiro ideal para mim. É isso. Às vezes é um pouco complicado para as pessoas entenderem como funciona. Mas tudo tem a ver sobre o que eu acredito. Se a gente escolhe um trabalho, tem pessoas que têm um plano de carreira, escolhem realmente ser vice-presidente ou presidente de uma empresa, e eles conseguem. Então, às vezes tem dificuldade a ter os mesmos objetivos claros no relacionamento, porque imagina, vou escrever ou vou pensar sobre a pessoa que eu quero, mas é importante saber. A gente pensa que isso não existe, que não né? existe. Que é bobagem. Então, voltando, por exemplo, a falar do carro, quando a gente escolhe um modelo, parece que a gente vê só aquele carro e aquela cor de carro em volta da gente. E assim para os relacionamentos, né? Quando as ideias são claras, aí vai aparecer alguém que tem aquelas características, aquelas qualidades. Nossa, interessante isso, viu? Bem interessante. Muito. Bom, nós falamos sobre a carreira, sobre amor, Sim. né? Eu queria que você desse uma dica para quem está em casa, Sim. que tem esse tipo de pensamento, de crenças limitantes, né? Que assistindo a gente pensou, poxa, eu penso isso, poxa, eu penso isso também. O que a pessoa deve fazer? Exercícios básicos, realmente são, acho que 6 ou 7. Né? Assim, aptidão mental tem a ver com melhoria contínua, então avaliar os pensamentos, prestar atenção a todos os pensamentos, essa é a primeira coisa. Então, sempre ter pensamentos positivos. Chega aquele pensamento negativo, já procurar mudar esse pensamento em algo positivo. Visualizar
coisas, a gente não visualiza. Então, visualizar coisas positivas significa o quê? Falando de trabalho, falando de relacionamento, falando de família, de carreira, visualizar como é que seria a vida, como se fosse um regista mesmo. Então, qual é a imagem que gostaria de ter naquela tela mental, naquela tela, né, do regista? Então, visualizações, porque quando a gente visualiza, se visualiza já com aquela coisa, ou aquele trabalho, com aquele objeto, ou aquela pessoa, ou alguém do lado, né, que está feliz, isso realmente reforça nossas crenças e as crenças se tornam mais positivas. Visualizar, então se enxergar, a sentir aquela emoção. Como é que se sentiria se olhando já lá, sendo presidente da empresa? Como é que se sentiria? Qual a emoção, ou qual imagem seria você se vendo ao lado de uma pessoa que te ama? Então, imaginar como seria então, isso. A visualização é realmente criar uma cena. É como se realmente criasse um filme. Demanda um exercício, mas aos poucos as pessoas vão conseguir fazer. É importante visualizar, se enxergar já fazendo algo que a gente está sonhando. Isso é difícil de fazer, hein? Mas para não muita é gente. Né? Não é Existe um truque? Como fazer essa visualização? A visualização é assim, realmente pensar algo que a gente está querendo e se visualizar já com aquela situação já alcançada, aquela meta, objetivo já alcançado. Por exemplo, eu quero um carro. Visualizar o carro, branco, já que está entrando dentro do carro. Então, já que está com o carro, já abrindo a porta do carro, entrando no carro. Ou, por exemplo, uma viagem. Eu queria fazer uma viagem. Então, visualize-se já chegando no lugar, né, aterrissando no avião. São imagens. Às vezes, realmente, para algumas pessoas é um pouco mais difícil, para outras é mais fácil, mas é o tempo e o exercício realmente constante que todos os dias vai fazendo e a pessoa consegue se visualizar. Outra coisa importante é se relacionar com pessoas positivas. E isso também tem a ver com nossos amigos, com pessoas da família. Se nós formos pensar as pessoas do nosso meio, muitas delas às vezes são realmente pessoas que pensam só negativamente. Então, o quanto isso te ajuda? Te ajuda a frequentar pessoas negativas ou assistir programas que falam só de programas sensacionais, não que falam de tragédias, de situações graves, de coisas, de assaltos. É ruim, né? É ruim. Então, assistir coisas que realmente possam te dar um bem-estar, um momento de positividade. Mesmo porque eu faço sempre também essa analogia. Como a gente está bem se alimenta de nutrientes e de alimentos saudáveis. Então, a nossa mente também precisa ser alimentada com coisas saudáveis. Né? Então, que seja um livro legal, não de tragédias ou de coisas tristes, né? Ou revistas. Procurar evitar um pouco isso. E hábitos de saúde positivo. Então, o que te motiva realmente? Entender o que motiva uma pessoa, o que leva a ter bem-estar. É a música, é a dança, é exercício físico, é frequentar amigos, enfim. Fazer aquilo que te faz bem. Sim, isso é importante. Então, prestar atenção no dia a dia também, ter um momento para a pessoa estar com ela mesma e procurar fazer algo que realmente deixe ela se sentir bem. Muito bom. Você está lançando agora um outro livro, né? Sim. Que fala sobre coaching para os pais. Sim, em breve. Do que se trata? Conta para nós como é um pouquinho, Sim. Tá? Depois eu vou te convidar a voltar aqui. Na realidade é coaching para os pais, sendo mãe de 2 filhos, no dia a dia eu percebo que os filhos às vezes levam a gente a sair um pouco da zona de conforto e a gente não sabe como fazê-lo, né? Então, nesse livro, compartilho um pouco de experiência e também, né, dicas de coaching realmente para se tornar pais positivos, para ter filhos positivos.
Ok, muito legal, interessante. Obrigada. Vou te convidar a voltar aqui então para falar sobre esse livro, né? Tá bom, vai ser um prazer. Ensinar os pais a serem, né, a criarem pessoas mais positivas, né? Sim. Ok, obrigada pela sua presença. Obrigada, Foi muito bom, adorei a entrevista. Está convidada a voltar. Muito obrigada. 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 E a gente vai encerrando o Análise Direta por aqui. Não se esqueça de entrar na nossa página, facebook.com/programa Análise Direta. Lá você vai ver outras edições do nosso programa, lá você pode curtir a nossa página, procurar outros entrevistados que já tenham vindo aqui ou também dar sugestões, quem que você quer que seja entrevistado aqui no Análise Direta. Um beijo e até a próxima.